Fala aí galera, beleza? Como estão os trades? Hoje eu vou passar para vocês algo que é básico, é simples, mas é fundamental na análise técnica, que é a formação de pivôs. Um pivô é o primeiro movimento de inversão de tendência. É o primeiro movimento que aponta para nós uma inversão, uma possível inversão de tendência, mas também é um movimento que, quando ele está a favor da tendência, e eu considero ele não somente como retrações e impulsões, mas como micro pivôs na tendência principal, para poder traçar próximos alvos, para ter uma noção da onde até o mercado pode ir usando a Fibo, tá? Pela teoria de Elliott, o pivô seria a perna 1 e a perna 2 das ondas de Elliott, tá? E é fundamental tanto para quem está começando agora ou quem já opera o mercado financeiro entender a formação de pivôs, que é um movimento básico, um movimento padrão, é o movimento principal do mercado, que mostra impulsão, correção, ele mostra força, e através de algumas análises a gente consegue ver se aquilo ali é um pivô verdadeiro para inversão de tendência ou um pivô falso, tá? Ou simplesmente ele está fazendo uma bandeira para continuar o movimento vigente, beleza? Vou passar para vocês aqui das duas formas, tanto em uma tendência de baixa, mercado vindo, fazendo topos e fundos descendentes, tendência de baixo, topos e fundos descendentes, tendência de alta, topos e fundos ascendentes, topos e fundos ascendentes, tá galera? O que acontece? Numa tendência de baixa, o mercado está fazendo topos e fundos descendentes, quando em determinado momento ele faz um topo descendente ainda, um topo mais baixo, porém o fundo que ele faz será um fundo mais alto que o fundo anterior, porque entrou uma pressão de compra nesse local e não deixa o preço cair e romper o fundo novamente. Lembrando, uma tendência de baixa ela rompe fundos, uma tendência de alta ela rompe topos, ela vai estourando topo atrás de topo, uma tendência de baixa também, fundo atrás de fundo. Então, nesse momento entra uma força compradora, segura o preço e empurra o preço para cima, montando o que nós chamamos de pivô. Ele vai segurar aqui o que a gente chama de calcanhar do pivô, ou pé do pivô, e acaba rompendo o último topo. É o primeiro topo ascendente. Ele começa a fazer topos e fundos ascendentes, ele inverte a direção do mercado, tá? Não a tendência de alta é a mesma coisa, quando ele inverte para baixo. Ele está fazendo topos e fundos ascendentes, quando de repente ele faz um fundo. Neste fundo ele vai tentar romper o topo novamente, porém entra uma forte força vendedora aqui, empurrando o preço para baixo. O preço não consegue romper topo novamente e rompe fundo. Nesse ponto aqui ele faz um fundo mais baixo que o fundo anterior, um topo mais baixo que o topo anterior, configurando uma inversão de tendência, configurando um pivô de baixa, tá galera? Isso é básico, isso todo mundo sabe. O que normalmente a galera não verifica é que em uma tendência de baixa ele monta micro pivôs na tendência de baixa. Eu gosto muito para usar como Fibo na perna espelhada, na retração dele, para poder traçar uma projeção até onde o mercado pode ir. E muita gente também não se atenta a algumas características desse pivô, e eu vou mostrar para vocês agora. A primeira delas é o seguinte: o mercado, digamos que esteja numa tendência de alta, acontece na baixa também, acontece de qualquer forma. Só que, por exemplo, numa tendência de alta, o mercado fazendo topos e fundos ascendentes. O que acontece aqui? Quando ele faz uma onda de projeção, ele faz 500 pontos. E quando ele faz a onda de correção, ele faz 200 pontos. Por exemplo, tá? Só para ilustrar para vocês. Quando ele monta um pivô, normalmente a primeira perna do pivô, a primeira retração do pivô, ela tende a ser o dobro
das retrações anteriores. O que vai acontecer? Esta pernada aqui vai ter no mínimo 400 pontos. Vai ser o dobro das pernadas de baixa anteriores. E quando ele fizer a próxima perna de impulsão, ele não consegue romper o topo anterior. Ele vai fazer uma perna menor e assim perder fundo e vai embora. Primeira característica. A primeira perna de impulsão de um pivô de baixa, ele tende a ser o dobro das anteriores. Beleza? Primeira característica que eu olho, quando eu tenho uma retração que ela tende a ser o dobro ou maior do que as retrações anteriores, eu já fico ligado. Segunda característica, galera. O mercado está fazendo topos e fundos ascendentes. O que vem cercando, o que vem segurando esse preço por baixo? É a nossa média de 20. Acontece que quando ele começa a inverter a tendência e montar um pivô verdadeiro, montar um pivô de inversão de tendência, ele vai cruzar a média de 20 para baixo, ele vai romper a média de 20 para baixo, enquanto a média de 20 fica flat, enquanto a média de 20 fica reta. Ela começa a ficar reta para inverter para baixo. E o preço cruza ela para baixo. Quando ele cruza ela para baixo, por exemplo, nessa tendência de alta, ele vai fazer um pullback na média de 20, vai fazer uma inversão de polaridade na média de 20 para seguir o caminho para baixo. Mesma coisa na tendência de baixa invertendo para alta. Mesma coisa, tendência de baixa. Mercado fazendo topos e fundos descendentes. Vem cercando o preço a média de 20. Quando de repente o preço cruza a média de 20 para cima, rompe a média de 20, ele é maior do que as pernadas anteriores, ele rompe a média de 20, volta a fazer pullback na média de 20, faz uma inversão de polaridade na média de 20 para poder seguir seu caminho para alta. A segunda característica, normalmente um pivô que ele vai montar uma inversão de tendência, normalmente ele não vai começar o movimento com muita força contra as médias. Ele vai cruzar a média mais preponderante naquele tempo gráfico, que normalmente é a média de 20, vai fazer um pullback sobre a média para poder inverter a polaridade e seguir o seu caminho. Beleza? Vou mostrar para vocês mais ou menos isso aqui no gráfico do índice futuro, no gráfico diário do índice futuro aqui. Essa aqui é a queda que se iniciou no meio do ano de 2021. Se vocês verificarem aqui na tendência de baixa, as pernas de baixa elas são bem mais fortes e expressivas. E as de correção são menores. Ou seja, você vê que a predominância de força é a predominância de força de venda. E quando ele corrige a média de 20, segura na média de 20, ela é mais fraca, ela é mais frágil o movimento. Se você verificar aqui, a pernada de baixa, 15 mil pontos, outra pernada de baixa, 14 mil pontos, outra pernada de baixa, 13 mil pontos, outra pernada de baixa, 9 mil pontos. Ela vai diminuindo conforme ela vai perdendo força. E as correções? 5 mil pontos, 6 mil pontos, 6 mil pontos, 7 mil pontos, 4 mil, 5 mil pontos, 5 mil pontos, até que ele cruza a média de 20 para cima e faz uma perna que é no mínimo 2 vezes as anteriores, 10 mil pontos. Aqui ele não faz pullback sobre a 20, ele tenta ainda empurrar mais e romper o fundo, mas como é um movimento no diário, ele tem um movimento mais forte, mais predominante, eu considero ele como um pivô, sim. Não é um movimento no day trade, é um movimento diário. Aqui eu já traçaria este topo, este fundo. A hora que ele montou esse pivô, ele montou na realidade também um fundo duplo aqui, foi
pouca diferença nesses dois fundos. Rompeu esse topo, eu aguardo fazer o pullback, inverter a polaridade para tomar a posição na máxima do candle, stop na mínima e seguir viagem. Beleza, galera? Espero que seja de grande valia isso para vocês hoje. É uma parte básica, parte fundamental da análise técnica, que pode ajudar muito vocês numa leitura de contexto, uma leitura do gráfico, para que vocês consigam entrar no fluxo do preço, entrar no flow do preço, no movimento, e conseguir extrair dali dinheiro, conseguir extrair dali informação que vocês precisam para ter sucesso, beleza? Se o conteúdo foi válido para vocês, se foi de qualidade, se vocês gostaram, não deixe de se inscrever no canal, ativa o sininho, deixe seu curtir aí que ajuda pra caramba a gente. Mostra pro YouTube que é um conteúdo relevante, que é um conteúdo que ajuda as pessoas, beleza? Forte abraço a todos, uma boa semana, bons trades, valeu, falou!